uma melhor qualidade de educação. Certo? Bom, pessoal, minutinho só. Pessoal, se vocês me ouvem bem, nós tivemos que fazer algumas... Pessoal, vocês me ouvem? Por favor, alguém pode responder no chat aqui. Agora ficou bom. Ficou bom? Tá, então ok, pessoal. Então vamos lá. Posso começar? Então, vamos lá. Eu vou iniciar a reunião e, nesse primeiro momento, eu quero apresentar para vocês uma visão geral dos resultados das pesquisas de uma avaliação amostral dos resultados da nossa rede, a ADE, quinto, nono ano e terceira série. Um comparativo de 2019 e 2020 sobre as aprendizagens dos alunos especificamente do quinto ano, e depois eu explicarei por que, mostrar esse comparativo. O percentual dos alunos alfabéticos no início do ano letivo e linhas gerais de um projeto novo que está sendo desenvolvido pela nossa rede, que é o Aprender Juntos e o Além da Escola, que uma das ações desse projeto é justamente essa aplicação dessa avaliação de fluência leitora. E também trabalhar aqui o que é um teste de fluência leitora, qual a importância desse teste, qual é a pertinência de se realizar esse teste. Passado esse primeiro momento, eu passo a palavra para o PCNP Luiz, que vai falar das questões técnicas com vocês, da questão de alocação, aplicação do teste, ok? Pode passar, Luiz. Então, para medir o impacto da pandemia de Covid-19 sobre a aprendizagem dos estudantes, no início de 2021, a SEDUC ela realizou a ADE, a Avaliação Diagnóstica de Entrada, avaliação de língua portuguesa e matemática aplicada para os estudantes do quinto, nono ano e terceira série do ensino médio. É claro que a gente pensa aqui que nós temos uma parcela do nosso quinto ano que vem, para os anos finais, que faz parte da prefeitura, e uma parte que é atendida pela nossa rede ainda pelo Estado. Independentemente disso, nós temos a parceria das prefeituras, junto com a nossa diretoria de ensino, da prefeitura de Pindamonhangaba. Vamos lá, Luiz. Pode passar. Bom, primeira coisa que eu gostaria que vocês olhassem são os resultados de língua portuguesa. O que nós percebemos aqui? Uma diferença no nível de proficiência dos estudantes entre 2021, início de 2021 e final de 2029. O que nós percebemos? Nós percebemos uma queda neste nível no quinto ano, no nono ano e na terceira série do ensino médio.
Bom, em matemática, nós também percebemos essa diferença no nível de proficiência dos estudantes entre 2021 e final de 2029, uma queda, né, no quinto ano, no nono ano e no terceiro ano do ensino médio, nesse quinto ano que nós recebemos na nossa rede. Fazendo aqui um comparativo de 2019 e especificamente falando dos quintos anos, o que a gente percebe com os resultados? Uma queda para o nível de aprendizagem próximo a 2007, 14 anos atrás, em matemática, nesses quintos anos que nós vamos receber. E uma queda de língua portuguesa de 10 anos atrás, próximo a 2011. Então, nós regredimos em alguns aspectos no quinto ano. E é lógico que esse olhar sobre esse quinto ano, ele sempre existiu, né? Sempre foi importante, mas com este momento de pandemia, os alunos, quando eles estão sendo alfabetizados, eles precisam da interação com o coleguinha, da interação com o professor, da intervenção do professor dentro ali daquele momento de letramento matemático dele, ou no momento daquela hipótese de escrita que ele está. O que aconteceu? Nós ficamos online, agora que nós estamos retornando. Então, esses dados, eles são muito importantes para a nossa rede pensar assim, bom, o que vamos fazer em relação a isso? Não que isso não existisse antes, nós não recebêssemos alunos alfabéticos, não alfabéticos na nossa rede, mas um olhar mais específico, mais atento, na tentativa, na proposta de montar um projeto que possa ajudar esse aluno que não conseguiu completar a sua alfabetização. Aqui vocês podem perceber que o percentual de estudantes alfabéticos no início do ano letivo, ele mudou muito, né? Em 2020, por exemplo, no quinto ano, nós tínhamos 92%. Hoje, nós temos 84% dos alunos que chegam alfabéticos na nossa rede, no nosso sexto ano. Bom, esses dados nos mostram a necessidade de alguma ação, né, para que isso possa ser modificado. Quando você olha aqui essa produção textual, o que significa, então, o resultado, né, essa sondagem? Que em 2020, 56% dos estudantes eram capazes de produções como essa no início do segundo ano. Em 2021, somente 21%. Então, diante disso, a Secretaria de Educação, ela começou a realizar um projeto piloto. A nossa diretoria é uma das 5 que faz parte deste projeto, no sentido de onde esse aluno está no seu processo de alfabetização e como caminhar com essa alfabetização desse aluno para que ele caminhe e chegue no processo final. Esse projeto, ele se chama Aprender Juntos, e ele trabalha, completa esse projeto um segundo que chama Além da Escola. Nesse projeto Aprender Juntos, nós realizamos uma sondagem dos alunos em língua portuguesa, da qual a hipótese de escrita que ele se encontra, realizamos uma sondagem de letramento matemático. A partir dessa sondagem, são montados os agrupamentos, né, os agrupamentos com dificuldades similares. A escola vai trabalhar dentro de um horário atividades diversificadas, lúdicas, para que o aluno possa caminhar nesse seu processo de letramento matemático e alfabetização. É lógico que vocês, quem são as escolas parceiras, né, que além dessa avaliação de fluência, também fazem a sondagem, as atividades? A escola Isis, a escola Caique e a escola Monsenhor. Então, essas 3 escolas, além da avaliação de fluência leitora, também fazem sondagem, atividades dentro desse projeto piloto. Qual é o objetivo? Implantar esse projeto na rede o ano que vem. Para implantar, precisamos primeiro saber, deu certo, que não deu certo, e remodelar e implantar para o próximo ano. As outras escolas realizam somente a avaliação de fluência leitora. Então, alguns de vocês devem ter perguntado, nossa, por que essa avaliação de fluência leitora? O que está acontecendo?
realmente, essa avaliação de fluência leitora, ela faz parte, ela completa o processo ali, né, as atividades de alfabetização do aluno, a fluência precisa acontecer no processo de alfabetização, por isso que as escolas estão realizando essa avaliação, esses dados vão ser analisados pelos profissionais do CAED e nós vamos ter um resultado depois disso. Essas 3 escolas realizarão o piloto completo, a secretaria tem esses dados, ela reformula, ela consolida o projeto e o ano que vem todas as escolas da rede trabalham com esse projeto também. É muito importante falar que a prefeitura é nossa parceira. A prefeitura é nossa parceira hoje, as prefeituras, né, que compõem a diretoria de Pinda, elas são nossas parceiras, não somente nesse projeto, mas a prefeitura de Pinda nesse projeto e no uso de materiais. Hoje, as prefeituras utilizam, já existe um alinhamento de anos iniciais com anos finais. E agora a prefeitura trabalha conosco nesse projeto da seguinte forma: as 3 escolas municipais, que os alunos saem e já vão para as nossas escolas estaduais parceiras, também executam um projeto, né? Executam um projeto, fazem as mesmas práticas, trabalham com os mesmos agrupamentos, sondagem, agrupamento e atividade, e para justamente gerar esses dados, a análise de dados e ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado nesse processo de alfabetização e letramento matemático dos alunos. E a avaliação de fluência é uma das ações desse projeto. Pode passar, Lu. Bom, o que é a fluência leitora, então? Ela é a capacidade de ler sem embaraço, decodificar símbolos linguísticos. É a leitura que flui, é a leitura que não tem dificuldade, né? Em uma perspectiva mais estética e estilística, a própria palavra fluência sons em fluir, né? Em fluir, algo leve, que não tem impedimento, nem barreira para o estudante que vai realizar essa leitura. Ele consegue ler, ele não faz nenhum esforço para realizar essa leitura. A gente não pode confundir a leitura, a fluência leitura com a decodificação. A fluência, né, ela não é um sinônimo da decodificação. O aluno, além de decodificar, ele precisa entender aquilo que ele está lendo. Bom, pode passar, Luiz. Nesse sentido, o desenvolvimento da fluência em leitura diz respeito à realização, então, de uma leitura no qual o educando não lute para reconhecer as palavras, de modo que os esforços na leitura se concentrem na compreensão, porque se ele concentra muito esforço na decodificação, ele não consegue fazer a parte da compreensão, né? Pode passar, Luiz. Bom, quais são as características, então, dessa leitura fluente? São 3 aspectos que se agregam para constituir essa percepção de fluência, né? De fluência eficaz. Velocidade, precisão, quer dizer, acurácia, né? E a prosódia. Então, não basta só ler rápido, né? Ler rapidamente ali o que o professor propõe. Ele precisa entender aquilo que ele está lendo, né? Então, em relação à automatização, nesse sentido, é a criança ser capaz de dedicar um esforço para o processo de decodificação, né? Ela consegue uma energia voltada para a construção do sentido. Então, assim, ele vai ler rápido, ler entendendo e fazendo uma leitura expressiva, entonação, a variação da altura da voz, a ênfase, o ritmo, a apreensão, dentro das propostas das 3 atividades dessa avaliação. Pode passar. Então, é fundamental compreender o papel da fluência nos processos de alfabetização como um efetivo elo entre a decodificação e a compreensão. E importante, assim, que os esforços dos nossos estudantes sejam reservados para os processos mais sofisticados,
que são os processos de compreensão, processos estratégicos que envolvem inferências, reconhecimento da dimensão do letramento, a percepção das metáforas, a relação das estruturas morfossintáticas, o vocabulário. Se o aluno estiver focado só na decodificação, ele não realiza esses processos mais sofisticados de leitura, né? Que é o que constitui um leitor proficiente, um leitor hábil. Tá? Bom, por que, então, avaliar, fazer essa leitura de fluência leitora? Além de ela fazer parte desse processo todo de alfabetização, a base já nos aponta a necessidade para desenvolver instrumentos avaliativos que contemplem os 4 eixos organizadores do ensino de língua portuguesa, né? Leitura, oralidade, produção de texto, análise linguística. Ela vem para contemplar um desses eixos. No caso dessa avaliação, ela faz interface com os eixos de leitura e oralidade. Ela se constitui como mais um instrumento que pode nos auxiliar neste processo de alfabetização do aluno. Pode passar. Por isso a importância de se avaliar, né? Alguns leitores podem até ser capazes de decodificar e terem uma leitura fluente, mas eles não conseguem entender aquilo que eles estão lendo, tá? Pouca fluência resulta numa leitura com baixa compreensão ou mesmo sem qualquer compreensão do que se lê. Pode passar, Luiz. Bom, quais são, então, os instrumentos que serão aplicados para os alunos, né? Primeiro, uma leitura de um banco aqui de palavras, tá? O teste de fluência, ele contempla 3 blocos. Primeiro, um conjunto de palavras. É uma leitura de palavras do dicionário escolhida por critérios linguísticos. Extensão, tonicidade, complexidade silábica, familiaridade, correspondências regulares e irregulares, né? Então, assim, complexidade silábica, monossílaba, dissílaba, tonicidade, paroxítona, oxítona, proparoxítona, complexidade silábica, silábicas canônicas, consoante com vogal, com nasalização, sem nasalização, né? A família de palavras, mais familiares, menos familiares, né? O aluno, primeiramente, ele faz a leitura desse banco de palavras para o aplicador. Pode passar, Luiz. Um segundo momento, ele faz a leitura de pseudopalavras. Na verdade, essas palavras, elas são palavras criadas, né? O foco dessa leitura de pseudopalavras é para saber se o aluno faz a correspondência do grafema e do fonema, né? O aplicador precisa ler para o aplicador, para que o aplicador possa registrar isso lá, né? E assim, após essa leitura dessas pseudopalavras, o aluno passa então para a terceira fase dessa avaliação. Pode passar, Luiz. Aqui é um exemplo, tá, desses instrumentos de avaliação, dessas pseudopalavras que serão aplicadas. Pode ir, Luiz. E, por último, uma compreensão do texto, né? A escolha por um texto narrativo, com uma progressão canônica, quer dizer, início, meio e fim, uma progressão linear, uma sintaxe mais simples, períodos mais curtos, léxico mais próximo da oralidade, né? Sem aquele rebuscamento erudito, com termos conhecidos da criança, né? Uma extensão, um tamanho relativo, compatível com a escolaridade dos estudantes, tanto aqueles de segundo, terceiro, quanto de sexto ano, né? Então, ele vai fazer uma leitura e depois uma compreensão de textos. Então, esse instrumento de avaliação, ele tem 1 minuto para leitura de palavras, 1 minuto para a leitura de pseudopalavras e 1 minuto para a leitura do texto. Basicamente, essa é a estrutura da avaliação
que é aplicada nesse teste de fluência leitora. Pode passar, Luiz? Bom, um leitor fluente, então, ele reconhece letras, palavras, frases e texto, ele localiza informações menos ou mais específicas, ele realiza inferências de alcance, né, e complexidade, e ele reconhece os recursos expressivos empregados no texto. Essa é uma parte, esse é um instrumento de avaliação, uma das ações dentro desse projeto que está sendo desenvolvido na nossa diretoria, e assim, o CAED, ele tem essa parceria não só com o Estado de São Paulo, mas com outros estados também, que já está vem sendo consolidada, outros estados também já trabalham com a fluência, com esse teste de fluência, e quando a gente fala assim do Plano Nacional, ele já prevê também a realização de instrumentos de avaliação que contemplem os 4 eixos da língua portuguesa. Pode passar, Luiz. Então, o que nós queremos? Um aluno que faça, portanto, uma leitura que não exija tanto esforço, né? Ele poderá reverter a energia cognitiva para compreender o que está lendo, tornando-se um leitor hábil, capaz de construir sentidos para o que lê. Pode passar? Bom, eu passo a palavra agora para o meu colega Luiz para conversar com vocês sobre questões técnicas. Vou só trocar de lugar aqui. Tá, só um momento. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bem, vamos lá. Então, a gente sabe que essa aplicação desse teste vai ser via CAED, mas ele tem algumas dinâmicas distintas do que a gente está acostumado, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim. E aí tem essa parceria SEDUC-CAED, então a gente sabe que tem esse diálogo entre o sistema da SED e o sistema CAED, perfeito? Bem, lembrar que a avaliação vai ocorrer de 27 de setembro a 30 de novembro, perfeito? Dando seguimento. A seleção dos aplicadores é a responsabilidade do diretor, então é no perfil da sede do diretor que ele vai conseguir fazer a alocação, tá joia? Tem algumas regrinhas aí, os professores da própria escola, é necessário que o diretor encontre um professor que tenha familiaridade com a tecnologia, e nesse ponto os Protec estão aí para auxiliar, né? E também, além de ter a facilidade com a tecnologia, esse professor precisa saber interagir com as crianças, tá? E ainda tem mais um ponto. Caso exista algum professor que tenha esse conhecimento, né, esse tirocínio em relação à alfabetização, ser esse professor também, tá joia? Dando seguimento. Bem, o teste será realizado no aplicativo CAED Avaliação. Então, é um aplicativo que tem que ser baixado, ele funciona no Android 5.1 ou versão superior, e ele não funciona em iPhone, perfeito? Ele não tem compatibilidade aí com quem tiver iPhone, precisa ser Android. Seguindo, a aplicação dos testes poderá ser realizada em um único dia ou distribuído entre o período. O tempo médio da aplicação é de 10 minutos. E os alunos são avaliados individualmente, então é um por um, aluno por aluno, executando os testes, tá bom? Bem, como demanda fazer uma gravação da leitura do aluno, é importante que seja num espaço adequado. Então, alguns possíveis locais: a biblioteca da escola, a sala da coordenação, a sala de informática, a quadra, desde que, é lógico, não tenha muito ruído externo, tá? E a aplicação é individual. Para cada sala de aplicação na plataforma, deve ser reservado um ambiente na escola, né? Então, não pode misturar, ter 2 alunos fazendo essa aplicação no mesmo local. Tudo isso é para não existir interferência no som, tá? Já não ter outros sons além da fluência do aluno durante a leitura, perfeito? Lembrando, né, nós estamos numa situação pandêmica,
Então, essa avaliação de fluência leitora deve ser feita respeitando os protocolos, né? Todo cuidado. A pandemia ainda não acabou, gente. Vamos lá? Bem, então aqui continua falando, né? Uso obrigatório da máscara, higienização das mãos. Apesar de ser uma sala, né? A gente tem que ter essa busca por uma sala onde não haja interferência de ruído. Tem que tomar cuidado que essa sala precisa ser ventilada, tá? Então, concatenar aí as necessidades da fluência leitora com os protocolos do COVID, certo? Os materiais necessários para essa aplicação é o kit de aplicação, que deve ser entregue a cada aplicador, que tem um envelope plástico ou de papel contendo o caderno de testes, o caderno do aplicador e a ata de sala e um envelope vazio. Bem, agora a gente vai para as orientações bem mais técnicas, né, desse procedimento, perfeito? Primeira coisa que eu quero destacar aqui, e eu quero muito a atenção dos Proatecs. Por quê? Porque a gente sabe que quando ocorre qualquer falha no sistema, com os Proatecs que a escola vai conversar, né, em geral, com eles. Então, para esse caso da fluência leitora, o CAED disponibilizou um suporte específico, tá? Então, nós temos um chat do CAED que está que é esse link aqui. Esse chat funciona em tempo real. Às vezes você vai ter que esperar um pouco, né? Se tiver muitas escolas ao mesmo tempo, você entra numa filinha de espera ali. Mas é um ótimo instrumento. Por quê? Porque ao entrar nesse chat, você vai dialogar diretamente com alguém do suporte do CAED em tempo real. Então, ali você pode tirar dúvida, verificar o que está acontecendo, se tem algum erro ou não, e como proceder. Então, é fundamental que vocês tenham, eu vou passar no grupo depois esse link, né? Para vocês entrarem em contato com o chat do suporte CAED, tá? Então, façam uso disso, porque é a melhor forma. Vocês vão entrar em contato direto com alguém da plataforma CAED que vai conseguir tirar a dúvida de vocês, tá joia? Então, isso aqui é fundamental. Vou mandar o link para vocês. Usem muito esse canal de comunicação. Além disso, nós temos o e-mail de suporte CAED, tá? Que eles pedem que seja enviado pelo e-mail do diretor, tá joia? Mas a gente sabe que os Proatecs, em geral, auxiliam os diretores a isso. Então, essa aqui é a carinha, né, do chat. Você vai escolher o projeto. Então, vai ter ali a avaliação de fluência leitora, naquela parte de projeto, você vai colocar seu nome, seu CPF, a instituição que você trabalha, o estado, o município, enfim, preencher, tá? E iniciar. Voltando aqui, né? Após preencher isso e iniciar, ou você entra numa fila de espera, ou você automaticamente vai já conversar com alguém do suporte, num chat, fazendo pergunta, tá? Geralmente, as vezes que eu usei foi direto, eu já entrei em contato com a pessoa e consegui solucionar as dúvidas, tá joia? Algumas orientações, né? Quando vocês forem enviar por e-mail, eles pedem o maior detalhamento possível das informações, então colocar o estado, a regional, o município, o perfil, o CPF. Tenho recebido muita situação em que abre, né, envia o e-mail para o CAED, mas falta o CPF, eles sempre pedem o CPF com quem está ocorrendo o problema, o nome da escola, o nome do aluno, enfim. Especificar, detalhar o máximo possível para que com aquelas informações eles deem prosseguimento ao atendimento, né? Se a gente fica devendo uma informação, demora mais para eles resolverem, porque eles vão ter que devolver o e-mail pedindo a informação, já lembrando que esse slide vai ser enviado para vocês, tá joia? Fiquem tranquilos. Bem, então aqui a gente vai falar sobre as plataformas. Bem, primeiro passo, tá? Então, conforme a gente falou, é um diálogo entre duas plataformas, entre dois sistemas, o sistema da sede e o sistema do CAED. Então, o diretor vai acessar o CAED, então ele entra na sede pedagógico, CAED, e aí ele cai na plataforma CAED. Dentro da plataforma CAED, o diretor precisa ir no card, programação das avaliações de sequências digitais, tudo isso para ele cadastrar e alocar os aplicadores, tá joia? Então ele entra, programação das avaliações de sequências digitais. Aqui,
vai ter testes e materiais e do lado avaliação de fluência. Então, ele vai na aba avaliação de fluência. Ali tem agentes, alocação de agentes, cadernos de teste, cadernos do aplicador e material de apoio. Os 3 últimos ali são os materiais que ele vai ter que baixar para fazer aquilo que a gente falou anteriormente, né? Distribuir o caderno do aplicador, o caderno do aluno. Então, eles constam aí nessas 3 últimas: caderno de teste, caderno do aplicador e materiais de apoio. E em agentes e alocação de agentes, é onde ele vai fazer o cadastro dos agentes e, a partir do cadastro dos agentes, alocar os agentes na aplicação. Perfeito? Bem, então aqui eu acabei me adiantando, né? Para falar. Lembrando, o aplicador só consegue ter acesso às informações da sala no aplicativo CAED, tá? Depois de cadastrado e alocado na plataforma. Então, se você escolher um professor, baixa o aplicativo, o professor simplesmente baixar o aplicativo, ele não vai encontrar nada lá. Antes disso, o diretor precisa cadastrar o professor e alocar esse professor na sala. E aí, quando o professor acessar o aplicativo, ele vai encontrar a sala dele, perfeito? Bem, então aqui no espaço agentes é onde ele vai cadastrar os aplicadores. Algumas escolas, ao clicarem aqui, já tinham os professores cadastrados, né? Mas é importante dar uma olhada. Então, clica lá em agentes, você tem o botãozinho de mais para cadastrar novos agentes, você tem esse botãozinho de lápis, né? Para editar o registro, e você tem a lixeirinha para excluir. Então, basicamente, o diretor vai olhar, se tiver já o aplicador ali ok, só verificar se os dados estão corretos. Se não tiver o aplicador que ele deseja, ele vai clicar no mais e vai fazer a inserção desse aplicador. Para fazer o cadastro, né? Ele vai colocar lá a avaliação, o tipo de agente, aplicador, e aí as informações daquele aplicador, CPF, o nome do agente, o e-mail, a data de nascimento. O CPF precisa estar correto, por quê? Porque vai estar vinculado ao CPF dele a entrada dele lá no aplicativo. Esse é um momento que precisa ter muita atenção se o CPF está correto, se não tem nenhum erro, porque isso pode gerar divergência depois, perfeito? Então, vamos lá, aqui, né? Cadastrou os agentes, algumas escolas já está cadastrado, é só verificar se o CPF está correto, tudo bem, está todo mundo cadastrado, todo mundo que eu quero que aplique está cadastrado. Próximo passo, então, é alocar o agente, ou seja, designar qual agente, qual aplicador, para qual sala. E aí, para isso, a gente vai lá, não na aba agentes, né, não no botãozinho agentes, mas no botãozinho alocação de agentes. Clicou ali, vai aparecer essa página, alocação de agentes, vai escolher lá em avaliação, fluência, tipo de agente, aplicador, e ali você vai, se vocês separarem, é uma lista suspensa, né? Se você clicar ali no professor aplicador, vai ter a lista dos aplicadores que estão cadastrados. E aí basta selecionar qual aplicador você quer, e a partir do aplicador, selecionar a sala de aplicação e clicar no mais. Então, você vai fazer isso, quem tem várias salas, sala por sala. Coloca o professor aplicador, sala da aplicação, situação da alocação, maisinho. Quando você clica nesse maisinho, que está destacado em vermelho, o nome, né, a alocação desce para a lista ali embaixo. Sala de aplicação, situação da alocação e ações. Então, você vai fazendo um por um, perfeito? Olha lá. E depois de listado, a sala de aplicação, a situação de alocação, depois que você listou todos eles, você vai em salvar. Tá joia? Então, lá embaixo tem o salvar. Esse é o procedimento da alocação. Perfeito? Importantíssimo aqui. O diretor precisa verificar qual o modelo de caderno para ser utilizado em cada sala, porque há certas distinções. Então, ele precisa conferir. Nesta sala aqui, qual é o modelo de caderno? O modelo é esse. Para que depois ele baixe esses cadernos, imprima e saiba distribuir o caderno certo para o aplicador certo. Perfeito? Por exemplo, na turma do segundo ano A, os estudantes correspondem ao modelo de caderno D0201. Então, o diretor precisa ficar atento nisso, né? Para cada sala vai ter um tipo de caderno. E aí lá, naqueles 3 cards que eu falei, né, que são os materiais, tem lá discriminado certinho cada caderno. Então, é só ter essa organização, qual sala, qual aplicação. Tá joia? Aqui, ó. Então, aqui,
caderno de teste, caderno do aplicador, material de apoio, é onde o diretor vai fazer o download dos cadernos e imprimir e distribuir corretamente, conforme especificado lá na alocação que ele fez. Tá joia, pessoal? Então, aqui é só simplesmente, vou passar, porque é algo bem simples, né? Vai estar lá os cadernos, ele faz o download, imprime. Certinho? Joia. Agora nós vamos para a segunda etapa. Primeira etapa, então, alocar os agentes para cada sala, lá na plataforma CAED, no site, sentadinho no computador. Segunda etapa, instruções para a aplicação. Aí a aplicação demanda do celular, tá joia? O aplicativo é para celular, para Android 5.1 ou versão superior, não funciona em iPhone. Então, o professor aplicador, de posse do celular dele, vai fazer o download, tá? Para ele realizar o login, é necessário o CPF dele, ele vai usar o próprio CPF. Ele vai receber do diretor o kit de aplicação, baseado no download que o diretor fez, na impressão dos cadernos correspondentes a cada sala, e aí ele vai realizar a aplicação, perfeito? É importante, né, que ele explique ao estudante que ele fará uma atividade com 3 questões: leitura de palavras que constam no dicionário, leitura de palavras inventadas e leitura de uma história, conforme, né, a parte pedagógica explicada pela minha colega Alessandra Roncone. Joia. Aqui, simplesmente lembrando, né, que o distanciamento, posicionar o celular de forma que ele consiga captar o áudio do aluno para fazer a gravação, manter o dispositivo em modo avião durante a aplicação. Por que isso? Para evitar, por exemplo, você recebe uma mensagem do WhatsApp, seu celular treme e interfere na gravação da fluência do aluno. Então, por isso, o modo avião. E seguir as orientações do caderno do aplicador, tá joia? Seguindo. Bem, aqui já é uma parte no trato humano, né? Tranquilizar o estudante, tá? Para que ele não fique nervoso, isso acaba interferindo na avaliação dele. Caso o tempo no aplicativo se encerre e o estudante não tenha terminado de ler a história, ele deve terminar de ler a história. Por quê? Porque tem questões sobre essa história. Então ele não pode, não deu tempo, acabou, passa para a questão, porque daí ele não vai conseguir responder a questão. Então, se estiver lendo a história, o tempo não deu, estourou o tempo, permita que ele continue fazendo a leitura, tá joia? O caderno de teste utilizado por um estudante não deve ser utilizado por outro. A gente sabe, né, por causa da pandemia que nós estamos vivenciando. Aqui é um exemplo, né, do caderno do aplicador e algumas especificações. O aplicador tem que ficar atento. Toda vez que tiver esse megafone, é aquilo que ele fala em voz alta para o aluno. Então, vamos lá, eu sou o aplicador, eu não vou falar para o aluno, iniciando a aplicação, diga para o estudante, porque não tem um megafone aí. O que eu vou falar para o estudante? Vou pedir para que você leia várias palavras, até o momento que eu disser para você parar. Mas antes, vamos ver como é que você vai fazer para ler, ok? Então, ficar atento ali para lidar com o aluno. Sempre que tiver um megafone, é algo que o aplicador precisa ler em voz alta para o aluno. Então, aqui são outros exemplos, né? Fica atento para seguir essas instruções. Aqui, de novo, né? Tudo isso vai estar no caderno. O aplicador precisa seguir essas instruções, pedir para o aluno ler. Só vou avançar aqui, né? Aqui são só exemplos de como fazer. Lembrando que tem o momento das questões, tá? Então, olha lá. Agora farei 3 perguntas sobre o texto que você acabou de ler, porque tem aquele momento que o aluno lê uma história com uma narrativa de sequência canônica, e aí ele vai fazer 3 perguntas, né? E a partir daí o aplicador vai colocar ali a resposta que o aluno deu. Perfeito? Aqui é só o exemplo, né? Onde a mãe de Chapeuzinho nasceu? Aí ele lê a opção A, o aluno escolhe e ele vai colocar no aplicativo. Muito bem. Ao concluir a tarefa, o aplicador deve agradecer ao aluno pela participação, encerrar a aplicação, devolver o material para o diretor e sincronizar os áudios. A gente já vai verificar isso aqui mais para frente. Bem, então agora nós chegamos à terceira e última etapa, que é o trato com o aplicativo do CAED.
Perfeito? Vamos dar uma olhadinha na cara do aplicativo. Download do app, gravação de áudio e sincronização. Jóia. Então, vocês vão lá, o aplicador vai pegar o celular dele, acessar a Play Store, fazer o download do aplicativo CAE de avaliação. A gente já falou, só funciona no 5.1 ou superior, não funciona com o iPhone. Seguindo. Essa aí é a interface do aplicativo. Então, o aplicador vai fazer o login e a senha, tá? Lembrando que o login e a senha são o CPF. Jóia. Feito isso, ele deve clicar no ícone referente à avaliação de fluência em leitura. Ao clicar no ícone configurações, é possível sair do aplicativo. Então, se ele quiser sair, ele vai em configurações e sai. Jóia. O aplicativo exibirá as escolas vinculadas ao aplicador. O aplicador deve lá selecionar a escola desejada. Tá? Então, falar, minha escola, Presidente Tancredo Neves. Ele clica lá. Pode ser que algum aplicador aplique em mais de uma escola, então vai ter cada escola. É só seguir para a sala desejada. Né? Após ele entrar na escola, aparecerão as salas, e aí ele escolhe a sala. Joia? Bem, e aqui, nesse momento, verifique se o código indicado na turma confere com o código informado na capa do caderno do aplicador. Então, lembra que o diretor tinha que ficar muito atento ao código do caderno? Por quê? Porque aqui, nesse momento, o aplicador vai olhar o código e vai conferir se está batendo. Se está batendo, ele digita o código do caderno e coloca em confirma. Bem, após a seleção da turma, o aplicativo vai exibir a lista dos estudantes. E ali está ali, ó, por exemplo, o Abner já foi aplicado e o áudio dele já foi sincronizado. O que isso quer dizer? O áudio já foi enviado para a plataforma CAED. A Ana Clara não foi aplicado e não está sincronizado. Então, ele seleciona o aluno para iniciar. Tem uma coisa interessante, né? Ontem eu estava visitando a Arlete do Ismênia, ela até elogiou isso que o CAED colocou. Porque às vezes a gente sabe que tem aluno transferido, tem algumas divergências de base de dados. Caso tenha um aluno que não conste na lista, é possível inserir esse aluno ali no adicionar estudante. Já às vezes tem um aluno transferido, ele não consta na lista inicial, é só clicar no maisinho ali e fazer a inserção do aluno. Informa o nome do aluno, a data de nascimento, nome da mãe, enfim, você vai fazer aí a inserção desse aluno que não consta na base de dados. Alguma dúvida? Não pode. O professor Paulo está perguntando se o aluno poderá realizar a leitura sem a máscara. Não, os protocolos têm que continuar, tá? Tem que seguir os protocolos, é com a máscara. Após a seleção do aluno, o aplicativo solicitará que o aplicador informe se o aluno está presente, ausente ou foi transferido. Se o usuário selecionar ausente ou transferido, o aplicativo retornará para a lista de alunos e não será possível gravar áudios para esse estudante. Então, o aluno presente, né, vou selecionar a Karina, colocar presente para iniciar o teste. Caso ela tenha sido transferida, eu vou colocar transferido, ok, aí ele volta para a lista, porque não vai ser aplicado nessa aluna, perfeito? Outra coisa importante, testar o microfone. O teste de microfone deve ser usado para verificar se a qualidade do microfone naquele momento está boa. Então, o aplicador pode clicar ali em testar o microfone, e aí ele vai gravar um áudio ali, eu não sei se de 10 segundos, 6 segundos, enfim, e ele consegue ouvir esse áudio para verificar se está funcionando bem o microfone dele. É importante, porque senão você pode perder o serviço, né? Fazer a aplicação com vários alunos e, na verdade, seu microfone não estava gravando corretamente. 10 segundos. Então, faz a gravação de 10 segundos, depois ele pode ouvir, perfeito? Jóia. Bem, após a seleção, a confirmação do item, o sistema retorna a tela para que a gravação seja iniciada. Então, aqui, ó, é quando eu vou iniciar a gravação. Então, vai estar essa carinha ali. Projeto fluência leitora, a escola, a turma, o aluno, o instrumento, né? E o item. Aí eu vou colocar ali gravar. A gravação é única, não pode ser refeita. Logo, a partir do momento que o aplicador clicou no ícone, o teste é iniciado. Então, quando eu coloco para gravar, não tem como fazer de novo, não tem como fazer nenhum tipo de ajuste. Colocou para gravar, o teste tem que ocorrer. A Arlete quer falar alguma coisa? Pode falar, Arlete. Oi, bom dia.
Bom Só dia, tomar né? cuidado com essa questão dos alunos ausentes, né? Porque a partir do momento que você clicar que o aluno está ausente, ele não consegue mais fazer o teste. Então, o que a gente fez na escola foi só chamar os alunos presentes mesmo, como tem um prazo, né, que dá para aplicar, porque tem que tomar esse cuidado. A partir desse momento que você clicar em ausente, não, se ele vier outro dia na escola, não consegue mais fazer. Tá certo, é isso mesmo. Muito obrigado, Arlete. Nada. Bem, dando seguimento, então, muito importante esse alerta que a Arlete nos deu, né? Se você colocar ausente, o aluno sai da lista. Então, como tem um período grande, buscar esse aluno, né? Para que o máximo de alunos consigam executar a atividade de fluência. E daí clicou em gravar, o teste se inicia. O cronômetro é iniciado, inicia-se a contagem do tempo, o teste tem a duração de 62 segundos por tarefa. O aplicativo exibe o componente visual para facilitar ao aplicador a contagem das pausas dos alunos. Durante o teste, o componente vai alterando a numeração, possibilitando que o avaliador faça a contagem das pausas. Então, o aplicativo vai auxiliando você a fazer a contagem das pausas durante a leitura. Bem, atingida a duração pré-definida, o sistema finaliza a gravação. Finalizada a gravação, o áudio ficará disponível para ser sincronizado. O sistema retorna a mensagem ao aplicador. Então, a gente precisa entender uma coisa aqui muito importante. Terminou a gravação. Pronto. Ok, acabou. O CAED já sabe como esse aluno lê? Não, porque a gente tem essa fase da sincronização, tá bom? Você ficar bem atento. Ao iniciar a aplicação, o aplicador deve instruir o aluno a realizar a leitura de todo o texto para, ao final, falar perguntas. Isso aí a gente já comentou, tá joia? O aplicador deverá indicar a resposta do aluno, então, na parte da história, né? Tem a leitura da história, depois tem as questões. Aí o aluno vai responder, o aplicador vai marcar. O aluno respondeu B na pergunta 1, ele clica no B. Respondeu C na 2. Enfim, demarcar ali e clicar em OK. Tá joia? E aí é o que eu falei, repare, olha o exemplo da Karina aí. A Karina, ela tá verdinho o aplicado, mas não foi sincronizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gravação do áudio está no celular do aplicador, mas não consta na base de dados do CAED. Então tomem muito cuidado, não adianta fazer a aplicação com todos os alunos e no final não sincronizar, tá joia? Por quê? Porque se fizer isso, o CAED não recebe esses áudios. Então é importante, depois de aplicar, fazer a sincronização. Para fazer a sincronização, basta selecionar a turma e clicar no ícone sincronizar. Então repare que aí a gente tem um exemplo, né? No segundo ano A, está aparecendo nas telas, nós temos 6 alunos sincronizados dos 33. Então, conforme você vai sincronizando, ele vai enviando para a base de dados do CAED para que lá eles façam a depuração, analisem os dados. Então, importantíssimo, não é só aplicar, tem que aplicar e depois da aplicação sincronizar, perfeito? Após a sincronização, a turma aparece com a indicação, isso aí eu já adiantei para vocês. E aquele alerta, né? Não desinstalar o aplicativo enquanto não tiver tudo sincronizado. Você só efetivamente conseguiu executar todo o processo quando, após a aplicação da prova de fluência leitora, essa sincronização ocorreu, porque daí você transferiu os áudios do seu celular para a CAED. Bem, eu acho que é isso. A gente ainda tem, se caso tiver alguma dúvida em relação aí, nós temos dois vídeos do próprio CAED que eu vou disponibilizar para vocês aí no chat, tá? Que esses vídeos vão tratar disso que a gente conversou aqui, tá? Só que de forma muito mais atrativa do que me ouvir falando, tá? Então, tá aí o primeiro, que é para os diretores. E agora deixa eu só mandar aqui. E agora o do aplicador. Tá joia? Vamos passar o do aplicador? Eu vou passar aqui o vídeo do aplicador, tá joia? Que eles explicam de uma maneira muito mais interessante, que eles dão bem um exemplo.
orientações para o professor. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. YouTube. Inclui só o computador. Olá, professor e professora aplicadora! Neste vídeo, vamos mostrar como é realizada a aplicação dos testes de fluência em leitura. A sua participação é determinante para o sucesso dessa avaliação. O primeiro passo é instalar o aplicativo CAE de Avaliação em seu celular. O aplicativo está disponível na Play Store e só funciona em celulares com sistema operacional Android, versão 5.1 ou superior. Com o aplicativo instalado, efetue o login informando seu CPF nos campos Login e Senha. Esteja disponível para aplicar o teste no horário determinado. Procure a direção ou a coordenação pedagógica da escola e receba o material para conduzir a atividade. Você vai receber o kit aplicação, com os seguintes materiais: um envelope com caderno de teste dos alunos, caderno do aplicador e uma ata de sala, além de um envelope vazio. É hora de seguir para a sala da turma. Apresente-se ao professor e à turma e explique para os estudantes como a atividade será realizada, por meio de uma leitura feita pelo aluno que será gravada no celular. Explique também que você vai chamar um a um de cada vez para fazer o teste fora da sala de aula, num outro ambiente da escola, mais silencioso. Explique ao estudante que ele vai fazer uma atividade com 3 questões: uma de leitura de palavras que constam no dicionário, uma de leitura de palavras inventadas e uma de leitura de história. São 3 questões. Você vai ler algumas palavras que estão no dicionário, vai ler também algumas palavras inventadas e na última questão você vai ler uma história. Tá animada? Então vamos lá. Fica tranquila porque você vai ter um tempo para fazer essa leitura em voz alta. Faça do melhor jeito que você conseguir e o mais rápido que puder, tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é o seu caderno de testes. Eu vou colocar o celular perto de você para a nossa gravação ficar boa. Vamos lá. Atenção a esses cuidados. Mantenha o seu celular em modo avião durante toda a aplicação. Se posicione com um distanciamento mínimo de 1 metro em relação ao aluno. E, novamente, tranquilize o estudante. Explique que, mesmo se o tempo previsto para a leitura acabar, é preciso ler até o final do texto sem problemas. Agora, inicie as atividades conforme as orientações do caderno do aplicador. E importante, toda vez que aparecer um megafone, você deve ler a frase que segue em voz alta para os estudantes. Antes de selecionar o primeiro item para começar a avaliação, aplique a questão exemplo, que está indicada no caderno do aplicador, apenas para mostrar ao aluno como vai ser a dinâmica do teste. Atenção! Essa questão exemplo não será gravada. Se o aluno apresentar alguma dificuldade, aplique a questão novamente. Primeiro, vamos fazer essa questão exemplo para você ver como vai ser o teste. Leia essas 3 palavras para mim. Tudo bem, entendi. Tatu, mar e vaca. Antes de iniciar a gravação, certifique-se de que o dispositivo está gravando os áudios adequadamente. Para isso, faça o teste do microfone. No aplicativo, selecione o nome do estudante, o item e, na tela de gravação do áudio, clique no ícone do microfone. Para iniciar a gravação, clique em Gravar. O aplicativo vai coletar a gravação por um período de 10 segundos. Clique em Ouvir para escutar o áudio que foi gravado. Após a reprodução do áudio, o arquivo é apagado do dispositivo. Mas você pode repetir o teste outras vezes, caso seja necessário. Tudo bem até aqui? Então vamos iniciar o teste. A gravação tem duração pré-definida de 62 segundos. Atingido o tempo, a gravação é finalizada automaticamente. Fique atento, porque não é possível regravar os itens. Para começar o teste, selecione o primeiro item e clique no botão Gravar. Durante a gravação do áudio, o aplicativo vai exibir um componente que marca o tempo de 3 em 3 segundos.
Sempre que notar que o aluno está fazendo pausas muito longas, maiores que 3 segundos, ou que está com dificuldade numa determinada palavra, sinalize gestualmente para que ele avance para a próxima palavra. É importante lembrar que durante a gravação dos áudios você não pode falar ou interferir na leitura do aluno. Finalizado o tempo, o sistema encerra a gravação. Selecione o item seguinte e repita o processo. Agora, atenção para a aplicação do item de leitura e compreensão do texto. Você deve instruir o aluno a realizar a leitura de todo o texto e, ao final, fazer as perguntas que constam no caderno do aplicador. Na leitura da história, que é a última questão, se o tempo acabar, não é para você parar a leitura, é preciso que você leia até o final, combinado? Tá, tudo bem, eu vou ler até o final. Importante, no caso desse item, mesmo que os 62 segundos de gravação tenham acabado, o aluno precisa ler o texto até o final para que tenha condição de responder às questões que virão a seguir. Terminado o tempo de leitura do texto, o aplicativo exibe a tela de perguntas do item. Nessa tela, devem ser marcadas a resposta do estudante sobre cada pergunta lida. Leia somente as perguntas que estão no caderno do aplicador para o estudante e marque as respostas no aplicativo. A, B, C, D ou E, de acordo com a chave de correção que consta no caderno do aplicador. Após marcar a alternativa da última pergunta, é só clicar em OK. Agradeça o estudante pela participação e peça que chame o próximo colega para a atividade. Recolha o caderno de teste utilizado pelo estudante e acondicione no envelope vazio. O caderno de teste utilizado por um estudante não deve ser utilizado por outro. Repita o processo com todos os estudantes. Concluída a aplicação, preencha todos os dados solicitados na ata de sala. Você deve registrar as principais informações da aplicação, como data, horário de início e fim, número de estudantes presentes e qualquer ocorrência que possa interferir na aplicação do teste. Vamos agora iniciar a sincronização dos áudios. No aplicativo, selecione a turma e clique no ícone Sincronizar, referente a cada turma. Após a sincronização, a turma aparece com a indicação da quantidade de áudios que foram sincronizados. Importante, só desinstale o aplicativo após a confirmação do CAED de que os áudios foram sincronizados. Missão cumprida! Agora temos certeza de que você fará um ótimo trabalho nessa aplicação. Contamos com você! Bem, pessoal, acho que muito melhor a explicação do rapaz do que a minha. É bom que ele exemplifica, né? Então, tinham perguntado se o perfil do diretor tem um local para verificar. Na verdade, a gente consegue ver pelo celular, pelo aplicativo, né, de cada aplicador. Então, pedi para dar uma olhada e ali, conforme apareceu no vídeo, né, aparece quantos já foram sincronizados. Bom, sobre a questão da educação especial, a orientação que nós recebemos é a seguinte: cabe ao coordenador da escola, juntamente com a equipe gestora e os professores, decidirem se aquele aluno, público-alvo da educação especial, tem condições de realizar essa avaliação ou não. Nós não recebemos nenhuma avaliação adaptada, certo? Então, a escola decide, dentro desse público dela, quem tem condições de fazer ou não a prova. Agora eu vou responder a pergunta do Manuel Carlos, se só pode sincronizar depois. Não, você consegue sincronizar, assim, eu apliquei com 3 alunos, eu já posso sincronizar. Eu recomendo fazer isso, apliquei em 3 alunos, sincroniza esses 3. Porque você repara que aparece ali um score, né? 3 de 30, sei lá, 4 de 30, ou seja, conforme for aplicando é legal já ir sincronizando, porque se você aplicar com 30 alunos, você vai ter 30 áudios para enviar, e aí, enfim, exige mais da internet, do celular, do CAED, quanto menos a gente
exigir deles melhor, tá bom? No caso em que o celular ProAtec não está se comportando mais em um aplicativo. Eu entendo essa dificuldade do celular, mas no caso é com o celular do aplicador ou com algum celular que comporte, porque eu posso ser o aplicador e utilizar algum celular que tenham disponibilizado para mim. Então, daí na dinâmica da escola, verificar, que não necessariamente eu, professor Luiz, preciso baixar no meu celular. Pode ser em algum celular aí de uso da escola ou fazer um combinado com quem possa emprestar, que funcione. A gente sabe dessas dificuldades da infraestrutura técnica, mas é interessante dar essa contornada dessa forma, tá bom, Paulo? Mais alguma dúvida? Acho que não tem ninguém com a mãozinha levantada. Não, ninguém com a mão levantada. Eu vou pedir, até conversei com ele aqui, o Maurício colocou para gravar, o Maurício parar a gravação, e aí depois eu vou pegar com ele o arquivo. Tá joia, Maurício? Eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Bem, então a gente dá por encerrada. Qualquer dúvida, os Proatecs têm lá o nosso grupo, tem o meu contato, pode entrar em contato comigo, as escolas podem entrar em contato comigo, com a Alessandra, tá? A gente tá nessa. Então, tanto eu quanto a Alessandra, quanto qualquer pessoa aqui do núcleo, a gente vai se ajudando aí, perfeito? Vocês pediram a disponibilização dos materiais, né? O Luiz vai mandar realmente no grupo dos Proatecs e vocês receberão um e-mail via gabinete com a gravação, porque nós temos uma gravação para o diretor também, para o aplicador, o PPT, a gravação dessa reunião. Essa tarde nós já mandaremos para vocês. Tem alguém com a mão levantada, Luiz? Acho que é o Kramer. Vamos por parte. Kramer, pode falar. Pronto, consegui. Eu tô Oi, ouvindo agora. Alessandra. Oi, Luiz. Tudo Tudo bom? bem com vocês? Joia. Deixa eu só confirmar, porque vocês sabem que existe a informação oficial e a informação extraoficial, né? O que acontece? Tinha sido informado extraoficialmente para nós, por isso a pergunta da educação especial, sabe, Alessandro, de que nós tínhamos que fazer este teste com todos os alunos. Então, essa informação não procede. Se houver algum aluno que, pela nossa avaliação da UE, que não consiga fazer esse teste, nós podemos não aplicar para ele, neste caso. É isso? Vocês me confirmam isso? Oi, Obrigado. Kramer, bom dia. É o seguinte, a informação, quando falo todos os alunos, no sentido de todos aqueles alunos que possam realmente realizar essa avaliação de fluência. Durante a transmissão com o pessoal do CAED, esse mesmo questionamento foi feito sobre a questão de material adaptado que não foi enviado e sobre a possibilidade